Olá, olá, seres humanos! Estou de férias, mas tem vídeo? Que coisa maravilhosa. Eu espero que não aconteça nada de absurdo na NFL que deixe esse vídeo datado, mas eu acho que não será o caso, né? A gente está no início de junho, então podemos fazer um exercício que eu gosto muito, que é o Power Ranking. Eu preciso voltar a fazer Power Ranking pelo menos uma vez por mês, e assim será, tá? Então, agora, obviamente, não faz sentido fazer um Power Ranking diferente de junho para setembro, mas no final de setembro a gente volta com mais um Power Ranking, até porque antes de setembro eu faço prateleiras de time. Final de outubro, final de novembro, final de dezembro e eu acho que no meio dos playoffs, não sei. Mas pelo menos isso eu garanto que farei, tá? Fique comigo então. A última vez que eu fiz uma promessa, que foi fazer a prévia da rodada todas as semanas com palpite, eu cumpri. Então fique comigo e vamos nessa. Ó, eu não vou fazer 32 aqui, porque, enfim, eu acho que fica muito maçante. Eu vou fatiar esse vídeo em 3, tá? Este vai ser o primeiro, o top 10 do Power Ranking. Aí, para os membros, tem o Barrados no Baile, que é os 5 primeiros de fora, ou seja, de 11 a 15. 11, 12, 13, 14, 15. E aí eu vou fazer os 5 favoritos para a primeira escolha do Draft 2026, que na prática são os 5 piores times, né? Porque o Draft é a ordem inversa da temporada regular. Então eu vou fazer esse prognóstico, aí não vai ser um Power Ranking, vai ser mais um prognóstico. Power Ranking é momento. Então vamos ao nosso 10º colocado, que é o Tampa Bay Buccaneers, um time que eu acho que merece um pouco mais de amor. Primeiro porque fez uma boa off-season. Teve a aposta no Haason Reddick, que a gente não vê de verdade há basicamente 2 anos, para a posição de edge rusher, que é uma incógnita nos Buccaneers nas últimas temporadas, né? Quem sabe agora a coisa engrena. Mas não só. Teve o Dave Walker, escolha de terceiro dia, que é um jogador que eu não vi tanto tape assim, preciso confessar, mas o que eu vi dele, eu vi um jogador bastante instintivo, com mãos violentas, rápido, e que ele precisa de lapidação. Agora vamos ver o salto de produção da segunda divisão do college para a NFL, mas é uma aposta interessante para os Bucs. Tem a volta do Lavonte David, inclusive. E no ataque teve o Emeka Egbuka, que é um complemento interessante para o Chris Godwin e para o Mike Evans. Eu imagino que o Egbuka vai jogar no slots, até porque a melhor virtude dele é ser um bom corredor de rotas. É um jogador sólido na posição de wide receiver em basicamente todos os fundamentos e dá uma profundidade a mais nos Buccaneers, que, lembrando, Chris Godwin e Mike Evans, os dois têm histórico de lesão. Então é uma profundidade interessante. Nono lugar, o Los Angeles Chargers, que fez um mix aí, uma mudança na posição de running back. Agora não tem mais J.K. Dobbins, que no momento que eu faço esse vídeo, aliás, ainda é free agent. A gente tem o Omarion Hampton, que era o meu segundo running back da classe, um jogador muito completo, pode jogar as 3 descidas, e eu acho ele um running back em potencial melhor do que havia nos Chargers, um time que gosta bastante de correr com a bola, mas não só. Para situações de mais força física, talvez, corridas norte e sul, terceira descida curta, primeira para gol, tem o Najee Harris, que é superestimado como running back, mas nesse aspecto de força física em corridas curtas ainda pode ser um bom valor. No primeiro momento eu não gostei do draft dos Chargers na primeira rodada, eu achei que poderia ter escolhido um wide receiver, quem sabe. Mas eu acho que na segunda rodada eles conseguiram bastante valor no Trey Harris, wide receiver de Ole Miss, que tem 1,86 m, pode ser um bom wide receiver número 2 na NFL para rotas mais curtas, o famoso flanker. E aí você tem o Ladd McConkey já no slot. Então deu um upgrade à posição de wide receiver no final das contas nos Chargers. Tem o Goldston também, um tight end que passa bastante abaixo do radar, que eu não vi a quantidade de tape que eu gostaria dele, mas o pouco que eu vi foi um tight end utilizado de maneira vertical. Isso, com o braço do Justin Herbert, pode ser interessante também, talvez um nome passando abaixo do radar. E o Mekhi Becton, que chega para ajudar a linha ofensiva, ainda mais essa linha ofensiva que já foi bem sólida, foi boa, né, na temporada passada. 8º lugar, o Jonathan Allen foi para os Vikings, o Hargreave foi para os Vikings, o Ryan Kelly foi para os Vikings, pacotão, aí quase que nem quando São Paulo contratou todo mundo do Goiás. Né? Vocês lembram isso aí? Quando veio o Josué, uma galera, o Danilo acho que não, mas enfim, aí o São Paulo foi para a Libertadores em 2004, perdeu o Ponce Caldo, mas depois foi campeão. Enfim, pacotão de off-season aí para os Vikings. Ryan Kelly é um center acima da média, acho que é um complemento muito interessante, veio o Will Fries também. Os Vikings draftaram o Donovan Jackson. Minnesota é um time que eu acho que pode ser ainda melhor que no ano passado com essas adições que foram feitas, né? Ainda tem na linha defensiva o Jonathan Allen e o Hargrave, que não são jogadores top 1, top 2 na posição, mas é um complemento interessante, né? Já foram em potencial. E a grande incógnita, claro, e aí eu poderia colocar os Vikings mais alto ou mais baixo, a grande incógnita é a posição de quarterback. J.J. McCarthy, na prática, é um calouro. Ele não está elegível para o prêmio de calor ofensivo do ano, tá? Deixando muito claro isso, que até me perguntaram numa última live que eu fiz. Mas o McCarthy, na prática, é um calouro, mas é um calouro que eu acho que tem um potencial para ser um nível de desempenho parecido com o que o Bo Nix foi ano passado, ou melhor, sendo muito sincero, tá? Porque o elenco de apoio é fantástico. Pô, McCarthy vai ter Trey Hendrickson, de tight ends, Justin Jefferson e Jordan Edson. Se a gente pegar esse pacote wide receiver e tight end, em potencial, sem contar o Aaron Jones,
running back. Em potencial, o McCarthy tem esse trio aí como um dos melhores da liga. Se a gente for falar os 2 melhores wide receivers e um tight end, em potencial, top 5 tem Minnesota nessa posição. E a linha ofensiva eu acho que melhorou, ou no mínimo tem mais profundidade de talento. Olho nos Vikings, tá? Eu sei que tem essa incógnita na posição de quarterback, mas olho no Minnesota Vikings. Seguindo aqui, pode ser o desafiante em potencial do Philadelphia Eagles nos playoffs. Por quê? Tem um quarterback que é quase elite, embora exista um cenário que o Matthew Stafford caia de produção. E eu sei, perdeu o Cooper Kupp, mas o Cooper Kupp era mais grife do que produção nessas últimas 2 temporadas, né? Até porque perdeu muito tempo por conta de lesão. Ter um complemento para o Puka Nacua, como o Davante Adams, que mesmo na bagunça dos Raiders e na bagunça dos Jets, ele passou das 1.000 jardas no ano passado e deve ser uma tremenda arma na red zone para o Sean McVay. Esse ataque dos Rams, que tem, inclusive, com o Karen Jackson, um excelente running back, pode não ser um running back top 3, top 5, mas o jogo terrestre dos Rams é muito bem desenhado e é muito bom. Olho nesse time dos Rams, até porque, considerando a pós-temporada, Packers, Rams, Commanders e Chiefs, o time que chegou mais perto de bater o atual campeão da NFL foi o Los Angeles Rams. Além disso, tem um front que é jovem, né, e que eu não vou dizer que não está fazendo o torcedor sentir falta do Aaron Donald, porque isso não existe. Mas diga-se que o impacto eu achei que fosse ser maior da aposentadoria do Aaron Donald do que foi. Esse front aí dos Rams, olho neles, viu? Porque esses meninos vão crescer de produção nesse ano. Uma aposta que eu faço de defesa que vai dar um salto de produção. Embora linebacker ainda tenha um pé atrás. Sexto lugar, o Detroit Lions. É um time que eu gostaria de colocar mais alto, mas eu estou um pouco pessimista com o Detroit. E vocês lembram que eu fiquei pessimista com o Detroit no final da temporada passada e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Né? Por conta de tantas lesões que os Lions tiveram, acabaram sendo batidos pelo Washington Commanders. E por que o meu pessimismo com o Detroit? Vocês vejam que é um pessimismo, mas ainda assim eu coloquei o time como sexto e como favorito nominal para a divisão mais difícil em potencial da NFC, que é a NFC Norte. Os Lions perderam os 2 coordenadores, é apenas a primeira vez que isso acontece, aliás, perdão, a segunda vez que isso acontece no século, e a outra vez foi o Philadelphia Eagles quando perdeu o Shane Steichen, que foi para os Colts virar head coach, e o Jonathan Gannon, que foi para os Cardinals, na mesma intertemporada. Isso aconteceu neste ano, o Ben Johnson virou coordenador ofensivo nos Lions, e a gente está nos Bears, e a gente está falando de potencialmente um play caller top 5 na liga. E os Lions perderam o Aaron Glenn, que assim, fez o que dava considerando a defesa de Detroit tão desfalcada no ano passado. Para não dizer que não falei das flores, tem a volta sim do Aidan Hutchinson, mas ao mesmo tempo 2 perdas na linha ofensiva. O center, o Frank Ragnow, certamente um jogador acima da média, acabou de aposentar, literalmente aos 29 anos, e o Kevin Zeitler foi para o Tennessee Titans. Então, Detroit pode sofrer um baque, até porque joga na mais difícil divisão da NFL, e não só. O Detroit Lions tem um calendário que pega os Rams, então mais um encontro com o Matthew Stafford e o atual campeão Philadelphia Eagles. Então vai ser duro aí esse ano para Detroit em potencial. Vamos ver como que se desempenha o Jared Goff e o nosso glorioso head coach do cafezão. Eu vou chamar ele assim agora, head coach do cafezão. Agora o otimismo do tio Kurt, eu vou colocar o Washington Commanders em quinto. Eu vou respeitar um time que sim, pode ser que tenha tido um oba-oba aqui da minha parte, porque o time chegou em final de conferência e talvez o Jayden Daniels esteja sendo superestimado, mas o Jayden Daniels mostrou algumas coisas no ano passado que eu acho que não se desaprendem. Pode ser que ele tenha uma queda de produção como o CJ Stroud teve de 23 para 24 e ele tenha de 24 para 25, até porque o ataque ele foi básico em alguns aspectos, né? Muito screen, muito passo atrás da linha e ao mesmo tempo uma verticalidade no perímetro, mas eu acho que é um time bem treinado, já dá para falar isso. E houve adições. Primeiro, a linha ofensiva certamente melhorou. O Cosme vai ficar saudável aí em potencial para essa temporada e tem a chegada do Laremy Tunsil, que ainda é um linha ofensiva, um offensive tackle acima da média. Para além disso, a gente tem o Deebo Samuel, que eu acho que é um complemento interessante para esse ataque na red zone. Tá? O Deebo não é um jogador que já foi 2019, 2021, mas ainda um wide receiver que, se bem utilizado, pode render. Javon Kinlaw para a linha defensiva, Jonathan Jones chegou para a secundária, nomes que vocês conhecem, embora não sejam primeira ou segunda prateleira, são complementos interessantes. E o Trey Amos, que é um cornerback que eu tenho boas expectativas também para dar um pouco de profundidade de talento. Acho que foi uma barganha na segunda rodada, inclusive se encontrar mais profundidade com o Josh Connerly para a posição de right tackle, eu imagino. Então foi uma off-season muito sólida dos Commanders, o que já era bom, ficou no mínimo um pouquinho melhor, especialmente a linha ofensiva. Então eu tenho boas expectativas com os Commanders aqui, sobretudo com o que eu vi aí do jogo terrestre, mas principalmente do jogo aéreo com o Jayden Daniels. Quarto lugar, Baltimore Ravens. Tenho meus questionamentos sobre o Mike Andrews, por exemplo. Sim, com o Mark Andrews, sim. Mas o Isaiah Likely pode ser um jogador que cresça de produção na próxima temporada, especificamente na posição de tight end. Tenho meus questionamentos com o corpo de wide receivers como um todo dos Ravens? Talvez.
mas a gente está falando de um time que teve o MVP de muitos, o Lamar Jackson foi o meu voto de MVP na temporada passada, um jogo terrestre que não deve nada a absolutamente ninguém, e uma secundária que promete ser melhor neste ano. No ano passado, nas 10 primeiras semanas, a secundária dos Ravens foi uma das piores da liga, concorrendo com o Jacksonville para cima das piores. E aí o Kyle Hamilton foi para o fundo do campo. Eu mencionei isso em algumas transmissões que eu fiz. Neste ano, draftaram o Malaki Starks, que pode fazer isso, ele ir para o fundo do campo e o Hamilton ficar mais solto na defesa. E o Mike Green, que eu tenho minhas questões do tamanho dele e tal, mas produção, isso ele teve para dar e vender lá em Marshall no ano passado, foram 16 sacks. Então é um pass rush que pode ter tido um upgrade, uma secundária que pode ter tido um upgrade para soltar o Kyle Hamilton em potencial, e eu gosto muito dos Ravens pensando neste ano. É o favorito nominal para a AFC Norte. Eu vejo condições para os Bengals? Eu vejo, mas os Ravens no papel ainda são favoritos para a divisão. Terceiro lugar, o Kansas City Chiefs. Houve baixa na linha ofensiva, com o Joe Thuney saindo, mas em potencial houve um upgrade na posição de left tackle, considerando que ele esteja saudável e que ele tem um bom ano de calouro, que é o Josh Simmons, né, de Ohio State, que pode ter sido uma grande barganha, inclusive no final da primeira rodada. Mas não só. Tem duas adições. Uma é uma volta de lesão, Rashee Rice, um jogador que estava sendo o melhor wide receiver do time até machucar naquele jogo contra os Chargers. E outra, tem o Hollywood Brown também, que jogou pouco no ano passado, mas é o Jalen Royals. O cara que foi escolhido no meio do draft e que pode ser um bom alvo no meio do campo. Vocês vão lembrar que eu falei dele, hein? Vocês vão lembrar, pode anotar. Então o Kansas City tem a perda do Joe Thuney, jogou o Super Bowl daquele jeito, mas não descarte Kansas City. Pelo amor de Deus, não descarte Kansas City. É verdade que a gente vai ter um Travis Kelce talvez em último ano, com a sombra do Tyrion que já foi? É, mas não descarte Kansas City. Meu terceiro aqui. O meu segundo é o Buffalo Bills, tá? Pensando em temporada regular e tudo mais. A defesa, certamente houve upgrades, no mínimo de profundidade. A gente tem a chegada do Joey Bosa, que pode fazer o que o Von Miller não conseguiu, né? Até porque não ficou saudável durante todo esse período e acabou caindo de produção o Von Miller. E o Joey Bosa pode ser aquele complemento num jogo de playoff para o Greg Rousseau. Mas não só, a gente tem o Hairston, cornerback de Kentucky, que pode ser um tremendo complemento também pensando em segundo cornerback para ajudar o Christian Benford. Eu acho que precisava dessa profundidade de talento no Buffalo Bills. Benford, aliás, um bom jogador, e outras adições como algum Job e tudo mais. Buffalo tem uma defesa no papel melhor que a defesa do ano passado. Wide receiver talvez ainda pode ser uma questão, mas a gente está falando do time que tem o atual MVP da NFL. Vamos só ver como fica a situação do James Cook, tá? Porque o James Cook queria um novo contrato, acabou não rolando. Vamos ver o que vai acontecer. E o meu primeiro colocado segue sendo o Philadelphia Eagles, que está isolado como primeira prateleira da Conferência Nacional. A gente tem mais profundidade de linebacker em Filadélfia, também houve alguns complementos no draft pensando em defensive tackle e safety, mas linebacker sobretudo, né, com o Jihad Campbell, e a manutenção do Zach Baum, que foi muito importante. O Zach Baum é uma peça importantíssima para o sistema do Vic Fangio, pela quantidade de território que ele consegue cobrir, por ser um jogador muito inteligente. Além disso, a gente tem o segundo ano do Keanu Mitchell e do Cooper DeJean, uma dupla fantástica de calouros no ano passado na secundária, e a gente tem o Jalen Hurts, talvez mais solto, talvez mais sem o peso de ter acontecido o que aconteceu, né? A derrota para Filadélfia, para Kansas City no Super Bowl, depois o ano ruim que teve o ataque dos Eagles, um ataque muito simples do Brian Johnson e tudo mais, e agora vencendo o Super Bowl, acho que tira um peso, a gente pode ver um Jalen Hurts mais solto no jogo aéreo, eu espero que a gente veja isso. Diga-se que o Jalen Hurts pode não ser, para mim não é um quarterback de elite, mas o que ele fez na pós-temporada, sobretudo em ser decisivo, a gente merece exaltar e bastante. Filadélfia tem ainda para mim o melhor elenco da NFL. Então é isso. Filadélfia, Buffalo, Kansas City, Baltimore e Washington, o meu top 5, certo? Faltou alguém aqui? Talvez tenha faltado e pode ser que esteja no Barrados no Baile. O meu vídeo com... Barrados no Baile é bem nos 90, né? Resgatei essa referência. O meu vídeo com os 5 primeiros na fila, por assim dizer, para entrar nessa balada maravilhosa, que me lembra a música Gata Me Liga, Mais Tarde Tem Balada. Que bela canção, hein? Realmente fantástica. Aliás, canção é uma palavra que não é utilizada mais. Barrados no Baile, tá? Dê uma olhada lá. E tem talvez surpresas nesse Barrados no Baile. E em breve eu posto aqui o vídeo dos 5 favoritos para ter a primeira escolha geral do Draft 2026. Um beijo carinhoso para vocês, estou de férias, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo agora de férias, tem pouca coisa acontecendo. A gente volta na segunda metade de junho com tudo, hein? Aí, segunda metade de junho, julho, vamos que vamos. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.